Olá, meus queridos assistentes, ser de luz, conosco o tempo inteiro, nos guiando, nos abençoando, conforme nós oramos, conforme nós pedimos, conforme nós vamos sendo obedientes à vontade do Eterno. Temos a livre escolha, o livre arbítrio de batalhar pelos nossos sonhos. Alguns deles são pesadelos. Alguns deles estão sufocados, estão presos no inconsciente, amarrados de alguma forma, que a gente não consegue ter soltura, não consegue ter equilíbrio, não consegue ter firmamento sólido para que a nossa planta, a nossa semeadura possa crescer, né? E onde a gente está plantando é o que significa de mais valioso nesse universo. As pequenas sementes que depositamos de fé e esperança e perseverança, conforme nós vamos progredindo na matemática, na geometria sagrada do Eterno Todo-Poderoso, nós vamos crescendo, nós vamos se desenvolvendo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Hook of Victory da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e vamos falar sobre um assunto um tanto temático aqui da playlist, a bipolaridade, né? Bipolaridade, gente, também conhecida como transtorno maníaco-depressivo, é uma chatice. Ninguém gosta de estar sendo psicotizado. Ninguém gosta de ficar sendo psicotizado, porque é um verdadeiro inferno. Nós não aguentamos as noias, as paranoias da psicose, as neuroses histéricas também, as multifacetas da clínica, no qual a própria bipolaridade, se tratando dela mesma, ela leva a ter outros sintomas das ordens clínicas da psicopatologia. E quando a gente passa por uma avaliação psicológica e recebe esse aval psiquiátrico de que a gente possui uma bipolaridade, é um choque tremendo, porque a bipolaridade ela oscila bastante de dimensionalidade da psicopatologia entre a depressão, psicose, o baixo astral, o mau humor, os desafetos, os surtos e a mania, que é um estado de exacerbação da existencialidade. A gente não consegue perceber os limites da moral e da ética e com isso nós vagamos, nós vazamos a própria estrutura da psique, né? A gente acaba foracuindo ali os objetos, né? A gente planta fora da fazenda, digamos assim, as sementes. Plantamos fora do terreno da castração as nossas ideias, os nossos pensamentos, mas são só pensamentos, né? Não podem te fazer mal, são só pensamentos. E se são ideias e se vem acompanhado de ansiedade, devemos ter uma cautela a mais para nos assegurarmos de que estamos fazendo a coisa certa, se tratando da psiquiatria e da psicologia para o desenvolvimento da libertação do sofrimento no qual essas psicopatologias acarretam. Então, é muito importante valer-se de que o amor a si mesmo, né, o amor próprio, é condição incondicional para se trabalhar socialmente, para se ter integridade da vida social, porque se nós nos amamos, nós vamos amar a Deus, estamos amando a Deus, estamos amando ao próximo, logicamente. É uma questão lógica e não há questões dúbias perante essa verdade, certo? Todo mundo é diferente, todo mundo tem seu tempo, mas todo mundo tem sua guerra interna também, né? Seus conflitos, suas aflições, suas incongruências. E nesses paralelos da vida, né?
devemos importar para o que importa, para o que interessa, e desimportar, desapegar do que não interessa, do que não é importante para a análise. É lógico que numa sessão psicanalítica, o sujeito ele passa por catarses, né? Viagens no tempo, né? No tempo lógico do sujeito, para se desenvolver e se iluminar, poder se iluminar, ganhar iluminação. E quando nós estamos falando da bipolaridade, a bipolaridade ela é uma frequenciação, né, de ajuste modular da neuropsicologia e da programação neurolinguística do sujeito. Às vezes estamos tanto em estado gama, na mania, né, percebemos que estamos na mania, quando projetamos ali uma noia, né, uma mania mesmo, que é uma noia, uma lombra, algo astral, algo de outra dimensão e por aí vai, certo? Então, e quando estamos na depressão, também temos esse chacoalho, essa obtusão, essa pressão psíquica de ficarmos desolados, ficarmos desorientados no sentido da própria tristeza, das angústias e das ansiedades, né, que levam ao delírio, certo? Então, deixando claro que o amor de Deus, ele nos cobre e recobre sempre, para que não falhemos na questão da bipolarização que começa com o pensamento. Quando o pensamento ele é bifurcado e há uma vazão para o exterior, para o social, a transmissão do falo. E essa imago do sujeito bipolar, né, essa imago, lá vamos remontar a Freud, a imago do sujeito bipolar se baseia em crenças que estão enraizadas na mentalidade do sujeito e que elas não são produtivas. Na verdade, elas são um mal que o sujeito tem que encarar e desafiar para que possa se desenvolver. E é então que daí, desse sofrimento, dessa angústia, desse retorno ao real, que são as psicoses, né, que retornam ao real, o imaginário como real, todos nós sabemos que a realidade ela é feita de imaginação, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, essa imagem de Deus aqui na realidade material, ela é evoluída através das imaginações, através das possibilidades. E a psicose, ela entra, o significante psicótico entra na geometria sagrada do sujeito, fazendo uma apuração de vários sintomas, né? Vários sintomas, como por exemplo, quando o significante entra, passando pelo real e do imaginário, ele volta como um sintoma ali, ou uma inibição, ou um sintoma. Então, que fique claro que a psicose ela é um mau fruto da falta de amor próprio, da falta de observância em relação ao religare, né? A religião, o amor a si mesmo, né? O amor que Deus te proporcionou, que Deus te providenciou para que você fosse capaz de enfrentar os obstáculos da vida e seguir em frente se desenvolvendo. Então, não é justo para o sofrimento dos bipolares, das bipolares, que essa bifurcação de pensamento, toda essa excitação psíquica da personalidade, da estruturalidade do inconsciente, vá ali ser uma hipnose eterna, né? De catarses, de foraclusões. Não, gente. Tudo passa. E através da psiquiatria, o tratamento psiquiátrico
farmacoterapêutico, né? Pode ajudar bastante na diminuição dos sintomas, porque na neuropsicologia o sistema límbico, com o hipotálamo, né? E o córtex pré-frontal, tem uma superexcitação de alguns neurotransmissores, neurônios e neurotransmissores que desencarrilham os gatilhos emocionais que levam à bipolarização. Se nós obedecermos a fé ali na observância do juízo com Deus, nós não vamos estar psicotizando, nós não vamos estar bipolarizando, nós não vamos estar foracluindo, nós não vamos estar distorcendo o nosso quadrante, nós vamos estar dentro do nosso quadrante. Então, o exagero do psicótico é o excesso de pensamento, é o excesso de carga psíquica, é também uma falta de concentração, uma falta de atenção. E essa falta de atenção, ela leva à enraização das crenças limitantes, dos desejos, dos pensamentos equivocados, das precipitações, das presunções, das questões maléficas mesmo, do mal-estar que o sujeito porta em si, como algo de patológico, crônico, que se tornou crônico, certo? Daí que a bipolaridade, como frequência de dimensões da neuroprogramação linguística, né? Neurolinguistic Programming, programação neurolinguística, o sujeito ele pode estar bipolarizado como pode não estar bipolarizado. Faltou luz agora. Fiquei sem luz. Só um minutinho para ver se eu arrumo isso aqui. Gente, me desculpe, tô aqui de volta. Faltou luz lá no meu quarto, certo? Tava com problema de eletricidade. Aí eu tive que vir onde tem mais claridade aqui para continuar a gravação do vídeo, certo? Sim, na questão onde há e não há bipolaridade, há a questão da frequência, da dimensão, da programação neurolinguística, no qual o sujeito está hipnotizado, está numa histeria, está numa gangrena, né, de o que ele concebe como magia, como ele concebe como algo além da ciência, né? Tá fora da consciência. E nessa foraclusão do Espírito de Deus, nessa coisa oculta, essa coisa trevosa, nesses meandros pecaminosos das ideologias, né? Das fantasias que o sujeito cria em relação à realidade, o que é real, ao exagero psíquico, do julgamento para com o que é real, o que é irreal. Por exemplo, você pode ter um pensamento, uma interpretação supersticiosa, o que faltou luz foi porque mil interpretações. Não, gente, faltou luz porque estava com problema técnico mesmo, a verdade é essa. Usar da lógica para se valer da ciência, né? E a lógica é uma ciência, lá da filosofia, ciência da razão, certo? Então, quando a gente aprende a se comportar e a submeter nosso caráter a Deus, nós estamos tão bem fermentados com as nossas sementes, onde plantamos nossas ideias, onde desenvolvemos nossas ideias, que nós nos sentimos apreciados até, digamos assim, num sentido entusiasmático, no sentido epifânico, abençoados, né? Pela nossa virtude, pela como nós agimos virtuosamente, né? Porque Deus tem a sua igreja, né? Deus tem seu propósito de nos religar a Deus, né? E quando nós estamos soltos, como algum tipo de animal, né? Algum tipo de natureza animal, partindo lá pro lado da mágica xamânica, essas coisas, nós estamos enraizando ali uma experiência
de outro tipo de sujeito, certo? Não é o sujeito da clínica, não é o sujeito... Na verdade, é o sujeito da clínica, porque os loucos, eles mexem com muitas coisas, eles pesquisam com muitas coisas e às vezes acabam tão inconstantes que se perdem de vista, acabam perdendo a mentalidade da ciência, né? Que é estar santo, que é estar santificado, que é o melhor do reconhecimento para com o videbis e agnósticos, tu verás e reconhecerás. Então, se é possível a gente ver e reconhecer que as sementes que plantamos, as ideias, né, os anjos, os mensageiros que plantamos, são... os anjos são superiores aos humanos, mas Deus criou eles para que eles nos servissem. Então, se a gente se comportar como semente frutífera, em solo frutífero, e trabalhar na lavoura, né, para que as sementes cresçam e deem bons frutos, a árvore cresça e prospere, devemos ter em mente o uso da inteligência, dos dons do Espírito Santo, certo? Que nos concebe, né? As ideias, os propósitos, as noções, os esquadrinhamentos da psicologia do sujeito, certo? Então tudo não passa a ser somente psicologia, né? Ou psiquiatria, ou psicanálise também, né? Tudo não passa a ser uma questão de mente, ego. O que está apegada ao ego, algo de irracional, no sentido espiritualista, né? Da espiritualidade, algo trevoso, algo que não é da dinâmica de Deus. Então, se assim Deus nos criou para vivermos uma vida de carne e de espírito, isso deve ter um equilíbrio. Isso deve ter um equilíbrio, nem tão somente da espiritualidade para com o nosso Deus, para com o Deus de cada um, tanto como para o respeito com as diversidades do Deus de cada um, certo? Se nós servimos a um Deus na qual nosso gene ele é mais forte, nossa genética é mais forte por causa dos nossos antepassados, nossos parentes, certo? Nós vamos conseguindo nos desenvolver a encontrar essa fonte original no qual foi dada a missão para nós termos a inspiração da inteligência daquela religiosidade, daquela religião, daquele credo, né? Daquela cultura, daquela psicologia, da própria estrutura evangélica do termo, né? Ou neo-evangélica, ou científica, ou num cruzamento entre a palavra de Deus e a ciência, né? As ciências modernas. E para finalizar aqui agora, eu vou tratar um assunto que é bem importante agora. O amor. Quando eu falei de amor próprio, quando a gente está falando de amor próprio para se esquivar da frequenciação da bipolaridade, para não somatizar, psicossomatizar ali no inconsciente, algo de que estamos psicotizando, estamos foracluindo nossa transmissão de verbo, né? O verbo se fez carne e habitou-se em nosso meio, né? Então, se a gente se abster dessa frequência de ondas cerebrais, né? De transferências de neurônios, né? De ligamentos de neurônios, de neurotransmissores se conectando com o cérebro, né? Se conectando com todo o cérebro e o sistema nervoso, nós podemos ter uma garantia de que com o amor próprio a gente se vê bonito, a gente se acha bem, né? A gente se percebe bem, né? A gente sabe quem nós somos, né? E a gente não é o falso eu, né? Não é o que o inimigo de Deus quer de nós, né? Que é destruir a gente, né? Destruir a gente e levar para o calabouço lá das delinquências infernais, certo? Agora eu quero falar, para finalizar o vídeo, sobre um autor bem importante, Zygmunt Bauman, que fala sobre o amor líquido, né? O amor líquido é bem atual na sociedade contemporânea, e o amor líquido ele tem uma certa bipolarização em relação à nova era, porque como podemos amar nós mesmos, né? Amar a Deus, amar a nós mesmos, se esse amor líquido ele faz a gente
transgredir a lei. Aí você me pergunta, Zygmunt estava certo? Bem, está certo, porque na ciência dele, ele predisse algo que aconteceria, né? Ele professou um idealismo, né? De que na realidade moderna os amores seriam tão líquidos que não existiria um só, como se fosse uma monogamia de amor, né? Mas o amor, se a gente conhece bem o nosso, como a gente se ama e como a gente ama o outro, a gente não vai cair nas transgressões da lei, que é o amor de Deus, certo? A gente não vai cair nas transgressões no amor de Deus. A gente vai viver do aqui e do agora, da presença do Altíssimo. E essa presença do Altíssimo é o ser espiritualizado ou o ser psicologizado no sentido da ação, ou ser psicanalizado para fomentar ainda mais as ideias, né? Como são feitas as ideias, como as ideias são psicotizadas na sociedade, né? A sociedade ela pensa de uma forma de que só vem a nós, né? E daí parte para uma persuasão, né? Uma neurohipnose, né? De sanguessuga mesmo, de que tudo ali no sujeito é psicotizado para o meu favor, né? Tem essa neuropsicose aí da sociedade atual e ela contradiz com o sentido do amor cristão, certo? O amor cristão, a cristandade, nós sabemos que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, depois a nós e os próximos como a si mesmo. Então, vivendo do pouco que Deus nos dá, o pão de cada dia, a razão, a consciência, a concentração, a atenção de que Deus nos concede cada dia, em cada momento, em cada situação, usando da inteligência, sem pressa, sem discorrer ou desagregar valor ao juízo do aqui e agora, é tudo imaginação da ansiedade e delírio do ego, certo? Não existe pensamento que faça com que você saia de você mesmo, não existe essa história de projeção do corpo. Isso é tudo contra a lei, isso é tudo coisa pagânica, tudo cultura do paganismo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, deem seu joinha para fortalecer meu canal. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo e vamos conversar mais. Se você tiver alguma dúvida e gostaria de saber mais a respeito sobre algum determinado assunto, comenta aí, se inscreve no meu canal, por favor, para me dar um incentivo para eu continuar. E ó, se faltou luz, haja luz, né? Deus os abençoe. O absoluto esteja contigo para todos sempre. Amém.